Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua participação através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita ou através das redes sociais da RBE. Participe com a gente, interaja com a RBE. E você que não baixou o nosso aplicativo, é bem simples. Acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Nas plataformas, estamos chegando já a 200 mil aplicativos. Tenha também o seu aplicativo. Boa noite, Neuza Amélia. Boa noite, Márcio Eduardo. O nosso boa noite a Olga, onde quer que ela esteja, aproveitando as suas férias. Férias bem merecidas. Um beijo, querida. Saudades. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Aqui estamos mais uma vez para realizarmos este programa iluminado, Espiritismo em Foco. Programa onde você, querido ouvinte, pode participar conosco, enviando suas perguntas, suas contribuições doutrinárias sobre o tema que será trabalhado na noite de hoje. Nosso boa noite especial aos ouvintes que estão sintonizados pela primeira vez na Rádio Brasil Espírita. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e que Jesus os abençoe. Permaneçam conosco, participem conosco. Estamos aqui hoje no estúdio da RBE com um querido amigo, estudioso da doutrina espírita, que participa ativamente do movimento. Este amigo aceitou com muito carinho o nosso convite para participar deste programa e feliz nós estamos, porque este dia tão esperado chegou. E aqui está o Bruno Leal para trazer os seus conhecimentos, suas reflexões sobre um tema muito importante, principalmente neste mês de setembro, que já é conhecido mundialmente como Setembro Amarelo, o mês escolhido para nos lembrarmos de valorizarmos a vida. Boa noite, Bruno, querido amigo, trabalhador da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles.
Seja muito bem-vindo. Que a nossa noite seja de paz, de luz, principalmente por termos a oportunidade de refletirmos sobre esse tema tão importante, baseado em um dos capítulos do livro Na Escola do Mestre, de Vinícius. Capítulo este intitulado Reabilitação de um Culpado. Será uma belíssima lição que nos remeterá a profundas reflexões. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, ouvintes de Maceió, Arapiraca, Brasília, Rio de Janeiro, Resende, Barra Mansa, São Paulo, ouvintes do Brasil e do mundo que estão sintonizados nesta frequência de luz. Lembramos aos nossos ouvintes que podem participar conosco, formulando suas perguntas, seus questionamentos. Vamos iniciar então o nosso programa com a prece inicial. E na noite de hoje, especialmente, eu vou solicitar ao nosso convidado que faça a prece inicial para todos nós. Boa noite, amigos Márcio, Neuza, a amiga em férias, Olga, todos os ouvintes. Vamos então, neste clima de gratidão, de felicidade, elevar o nosso pensamento àquela base de tudo isso da qual estamos unidos, o Mestre Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por aqui estarmos, pelo aprendizado que preparas para nós nesses minutos dessa noite, início de um final de semana, que nos relembra o tempo presente, sempre o início, a passagem, a conclusão e continuação permanente. Muito obrigado por existirmos, obrigado por estar conosco, ilumina esses momentos presentes. Assim seja. Assim seja. Então, queridos ouvintes, que Deus seja louvado, que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado. E vamos dar início à nossa conversa da noite de hoje. Bruno, esteja à vontade, que as suas palavras nos auxiliem nesse caminhar em busca da nossa perfeição. Esteja em casa. Obrigado à dama da noite, Neuza, né, por ter nos proporcionado, ao Márcio, Neuza e todos da RBE, Rádio Brasil Espírita, pelo presente do convite. Eu já estou presenteado pela alegria, pela paz, pelo equilíbrio, pela energia deste momento, desde as preparações aqui, e que possamos contribuir diante dessa proposta, né? Esse tema que muitas vezes é um tabu, não é? Que muitas vezes parece nos amedrontar, muitas vezes tememos conversar, porque muitas vezes ele vem acompanhado pelas lembranças trazidas por nós mesmos de momentos sofridos, de dores, em prol das saudades de pessoas que possam ter agido, não é, provocados a despedida precipitada da vida física, mas que nesse clima de tanta gratidão e alegria vem acompanhado uma leveza em tratarmos, em buscarmos, auxiliados pelo Evangelho de Jesus e pelo que a doutrina espírita e as nossas experiências vêm, não é, nos modificar sobre os nossos olhares, não é, sobre essas nossas compreensões. E as dores, elas passam a ser mais amenas e a esperança passa a se sobrepor diante desse tema, diante dessas experiências que também nos são úteis, não é? Então, nossos pensamentos, aqueles que aqui estão, que possam estar a pensar nessa prática como uma opção, como uma solução, ou aqueles que puderam ter passado por essa ocasião, que os nossos melhores pensamentos cheguem em suas mentes, em corações, e que vibremos juntos com Jesus
para que os benefícios sejam a todos nós. Graças a Deus. Então, esse tema, ele muito provavelmente, o suicídio propriamente, digamos assim, ele é tão antigo quanto a nossa existência, muito provavelmente na constituição física, né? A nossa despedida precipitada da vida física, né? Enquanto eu encontrava essa reflexão através dessa temática, eu comecei a me lembrar, por exemplo, o que provavelmente teria nos levado a utilizar um cigarro, por exemplo. Até porque as pessoas que provaram o cigarro pela primeira vez, já diretamente de primeiro encontro, elas é quase que algo aparentemente insuportável, a tosse, os olhos vermelhos, tonturas, ou seja, é como se a pessoa optasse por aquela experiência de inalar uma fumaça e aquilo lhe causa um mal-estar, até que por persistência ou insistência acaba sendo suportável, mas penso eu, né, que já deve ter sido uma tentativa de suicídio, como é experimentado, né, mas de forma inconsciente, assim como o uso do álcool, que deturpa, dos tóxicos, ou da violência e agressões à nossa constituição física, né? Então, muito provavelmente nos faz pensar que o suicídio, ele é tão antigo quanto a nossa existência física, muito provavelmente. Porém, esse Setembro Amarelo, não é? Esse olhar diferente sobre essa atitude, sobre essa opção, essa prática, ele tem se mostrado de certa forma, ou seja, a importância sobre essa temática, os conteúdos, os aprendizados, os dados, o enfrentamento no sentido de entender o que de fato ocorre e buscarmos vencer esses dramas, ele parece ser bem recente, não é? Já que numa história prática, através das nossas pesquisas, diz que uma história de uma família comum como a nossa, porém lá nos Estados Unidos da América, um casal ao chegar numa noite de um dia de setembro, 8 de setembro, na frente de sua casa, se deparou com um carro amarelo que era do seu filho, do jovem Mike M, de 17 anos na época. O carro belíssimo que o Mike M tinha reconstruído. Comprou esse carro como uma sucata, um carro que era de 1968, já que era um ano de 1994, e ele tratou de restaurar com muito zelo e muito amor aquela joia que ficou, aquele bem tão sonhado e desejado por ele. Porém, aquele carro belíssimo, aquele Mustang amarelo à frente da casa, lá estava dentro o corpo do jovem Mike M, de 17 anos. E ao lado do corpo dele, os pais dele, de surpresa, encontraram uma cartinha escrita por eles de seu punho, onde dizia na carta: mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês, com amor, Mike. Então, talvez a partir de então, esse foi o estopim para olharmos de forma diferente, buscarmos a necessidade de entendermos, nos enfrentarmos em prol dessa dor que ocorre, infelizmente, ainda com tanta frequência. Familiares e amigos distribuíram no funeral do jovem Mike fitas amarelas lembrando do Mustang amarelo dele, com mensagem de apoio para outras pessoas que talvez se estivessem a pensar como esse modo de despedida da vida física antecipadamente. Então, a partir desse movimento das pessoas nesse coletivo, desse olhar de forma diferente, volumosa, em conjunto, essa necessidade passou a se desenvolver, essa necessidade global do Setembro Amarelo, ao nosso olhar em prol de vencermos, entendermos e buscarmos solucionarmos a prevenção quanto ao suicídio. Estimativas nos dizem que aproximadamente 1 milhão de pessoas, Neuza, querida amiga Neuza, aproximadamente 1 milhão de pessoas que nem nós estão optando anualmente em antecipar a sua despedida da vida física. Isso quer dizer que a cada 40 segundos aproximadamente um ser humano está antecipando a sua jornada na vida física. As estimativas nos dizem mais. Se levarmos em consideração as tentativas de suicídio, é um número 10 vezes maior do que isso. Ou seja, 10 milhões de pessoas anualmente, em média, tentam se suicidar, não é? Há algo em torno de uma tentativa a cada 4 segundos, sendo a segunda maior causa de morte entre jovens de 19 a 25 anos.
tal o volume, né, dessa prática, e não restrita a nenhuma particularidade, idade cronológica da vida física, sexo, nível intelectual, nível social, econômico, de qual nação, de qual particularidade que seja da religião, da crença, se tem crença, se não tem. Isso não blinda, de certa forma, o ser humano. Percebemos em todas as variações pessoas ainda optando por isso. Faz a gente pensar, inclusive, aqui juntos, refletindo em nosso interior, que não precisemos responder, mas será que nós aqui, que estamos aqui participando desse programa, escutando, ou aqui, né, nesses trabalhos envolvidos, em algum momento na nossa vida já pensamos nessa prática? Se pudéssemos abrir a voz para expormos, bem capaz que boa parte de nós iríamos dizer que já pensamos nessa prática, não é? No Brasil, inclusive, um grupo de pessoas criou uma campanha, se uniu em prol desse olhar, não é? O CVV, Centro de Valorização da Vida. Um grupo de voluntários que, vendo essa tão grande necessidade de compreender e tentar solucionar, auxiliar em prol desse drama, se uniram com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, muito provavelmente o grupo de profissionais de psicologia também, e buscando encontrar as perguntas adequadas, o desenvolvimento daquele conteúdo, a fim de que obtivéssemos as respostas que nos auxiliem nessas questões, né? Então, somente em 2015, olha só, depois de tanto tempo de existência, a gente vem se debruçando com mais ênfase em prol dessa necessidade global. A partir desse momento, nós começamos a nos interessarmos pelo ponto, né, chave, né? Porque nós ouvíamos dizer, muitas pessoas, conhecidos, amigos, familiares até, muitas vezes tentaram esse ato, alguns chegaram ao seu final, né? E nós talvez não tivéssemos nos envolvido a ponto de querermos um trabalho nesse sentido de conscientização de todos, né? Quanta necessidade, né? Ainda temos nisso, né? Mas que bom que já começamos a percebê-las, né? A gente começa a perceber, por exemplo, diante desse olhar sobre os programas de conscientização, a gente começa a entender a real necessidade de nossa mídia responsável. O que estamos postando diante desses assuntos? Ainda encontramos desenhos animados, por exemplo, que parecem estimular essa prática, como se fosse algo banal, tão comum, não é, em nosso meio, no meio inclusive de acessos de nossas crianças, dos nossos jovens, que estão despertando para a conscientização, e a gente começa a perceber como precisamos melhorar, termos zelos e cuidado em que estamos compartilhando os assuntos que dizem respeito a essas opções, a esses modelos, a responsabilidade que devemos ter nos meios de comunicação e nas nossas variadas formas de nos expressarmos nesses assuntos, a fim de não estimularmos essa proposta como se fosse uma opção racional, lógica e ideal, não é? Como se fosse, não é? O controle que precisamos ter das substâncias que nos entorpecem, que nos deixam de forma alteradas, o álcool e as demais variações dos tóxicos variados, que acabam de certa forma deixando a gente sem ter um controle, um equilíbrio, uma paz adequada, da qual geralmente faz parte natural do nosso organismo, não é? Entendermos o que de fato, pelo que já conhecemos, é eficiente e é viável. Em prol dos recursos, o que está em nossas mãos, como devemos agir e de que forma, como agirmos, qual a ação em prol dessas resoluções, não é? Precisamos ter cuidado na facilidade dos acessos às armas, porque às vezes naqueles momentos daquelas dores, daquelas angústias, daquelas aflições, se naqueles momentos que chegam e podem passar muito bem, tivermos com facilidade nesses acessos, podemos acabar
utilizando-as, né, em prol, como também os outros riscos de alturas, de produtos químicos, de fogo, de água, e de outras tantas variações. A importância de vencermos a depressão, que muitas vezes ainda é um grande tabu para a gente. É um grande tabu, né? É um grande tabu. Né? As pessoas ainda pensam que depressão é coisa que dá e passa, né? Isso não é nada. E é importante que a gente converse sobre isso, para que todos nós possamos ter um clareamento dos nossos sentimentos, do nosso entendimento a respeito do assunto. Realmente, amiga, a gente costumava taxar, né, uns aos outros mais ou menos assim: isso acontece porque fulano não tem Deus no coração. Exatamente. Isso acontece porque fulano não faz o que presta. Isso acontece porque a gente geralmente generaliza, como se quisesse dar uma de melhor do que os outros e jogando a bola para os outros, dizendo: rapaz, é porque não se cuidou. Não é tão bem assim, né? Entendemos que existem várias coisas envolvidas, mas que o que os especialistas nos dizem mais claramente é que precisamos nos abrir, conversar, não é? Expressarmos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos anseios, nossas vontades, pois a partir de então teremos mais segurança, mais resposta, mais consciência em prol de entendermos quais são esses pensamentos, por que nos ocorrem, o que ocasionou para que talvez esses pensamentos, e que eles podem ser vencidos, podemos modificar, transformá-los, podemos alterar essas vontades, esses anseios, sim, e que graças uns aos outros é que muitas vezes conseguimos vencer, não é? E que bom que temos uns aos outros para isso, pois às vezes quando as forças nos faltam, aí a gente consegue, olhando nos olhos, sentindo a voz, às vezes até no silêncio que as pessoas podem provocar em nós, nós recebemos aquele movimento contrário àquela dor, né? Um movimento de socorro, de amparo, de acolhimento, né? Muitas vezes nós ficamos até envergonhados em determinados momentos de abrirmos o coração para as pessoas, não é? Eu procurar um psicólogo para fazer um acompanhamento, será? Não é? Será que eu vou ter coragem de me abrir e falar realmente tudo que está se passando no meu íntimo, para aquela pessoa que me conhece de maneira diferente, né? Que não sabe que eu tenho essas mazelas comigo? É muito complicado. E a gente precisa entender que é necessário. Querida amiga, você falava, eu comecei a viajar nos seus pensamentos aí. Como, por exemplo, os nossos irmãos, nossos queridos irmãos católicos, que todos nós temos um pouco também, né? Eles têm aquele momento da confissão, né? Que talvez seja um alívio, um desabafo, né? No movimento da igreja, no meio protestante, os evangélicos, também existem as suas práticas. Nós temos também os atendimentos fraternos, né? Esses acolhimentos a fim de escutar-nos, a fim de que, através de nossa fala, nós possamos nos abrir, expressarmos as nossas felicidades, as nossas angústias, os nossos temores, e que possamos encontrar as respostas para aí compreendermos, entendermos e vencermos, não é isso? E que bom que esses movimentos ocorrem, né? Mas ainda assim, se nós percebermos as expectativas, como ainda temos a vencer isso. E às vezes, penso eu, enquanto você falava, eu estava a viajar sobre isso, como nós no movimento espírita temos tantas informações do plano espiritual, que acaba nos trazendo uma série de respostas que tanto nos auxilia. Às vezes agimos de certa forma, às vezes como mais vaidosos ou orgulhosos, por termos a resposta para tudo, inclusive para as nossas angústias e anseios. E muitas vezes não utilizamos em nosso próprio benefício, não é? Nós sabemos, mas não colocamos em prática, não é? Pois realmente, quanto precisamos, né? Mas os especialistas dizem, inclusive, que muito provavelmente 9 em cada 10 suicídios haveriam de ser
evitados se os nossos olhares estivessem atentos do que já temos como possíveis de programas de conscientização, de práticas para nos conscientizarmos a fim de evitarmos o nosso conceito amplo de saúde, a saúde de seres espirituais, utilizando do corpo físico, que tem a capacidade, como uma das principais faculdades do espírito, o pensar, não é? A mente, não é? Como uma das partes, das partes orgânicas, da qual nós identificamos como se fosse a responsável pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, que se espalha e é compartilhada como outro órgão dos sentimentos, o coração, mas que inicia-se tudo através do espírito, né? O conceito amplo da saúde, do corpo, da mente, que inicia-se, que é dirigida e que continua sempre através do espírito agindo, né? Nesses veículos. Importantíssima essa colocação, né? A vida nem sempre se apresenta fácil para a gente. Mas nunca, não é? Nunca se apresenta realmente fácil. Estávamos aqui já desde minutos antes do início do programa, sorrindo, contando um pouquinho da nossa vida, da nossa história, num movimento tão feliz. Aí, às vezes, daqui a pouco, ao sairmos daqui, né, estamos aqui no estúdio da RBE, na Federação Espírita de Alagoas, em Maceió, e às vezes, ao sair, há algum fato externo, ou às vezes um pensamento em nós já modifica já nos desequilibra, não é? E a gente começa a perceber que existem essas alterações do pensar, da satisfação, da felicidade, da insatisfação, da infelicidade. Lembro-me que há poucos anos uma querida amiga, uma pessoa, uma profissional admirável, psicóloga, mãe de família, uma amiga, uma pessoa bem casada, bonita, uma idade madura, porém ela esbanjava jovialidade e beleza, inclusive, pessoas queridas, e algo como improvável, a gente recebe a notícia dela ter optado por essa decisão, não é? E foi muito doído, e a gente percebe, não é, que na prática quanto precisamos vencer, não é? Aí vem o símbolo do Setembro Amarelo, assim como o Mustang amarelo, assim como o amarelo que nos traduz a vida, o sol, as flores da primavera que chega, o girassol que sintetiza o símbolo do vegetal girassol, da primavera, da vida, da abundância, do alimento, não é? Ele vem e sintetiza como símbolo da campanha do Setembro Amarelo. Belíssima, né? Belíssima flor, uma representação assim importantíssima para todos nós. Algo assim que nem as suas madeixas amarelas assim, Neuza. Assim. Exatamente. É a minha flor predileta. Eu me espelho no girassol todos os dias. Lindo mesmo. Tem que ser assim mesmo. E o girassol, esse nome não por acaso, né? Todos os dias, nos primeiros raios de sol, ele busca aquela luminosidade. As flores daqueles seres vivos aparentemente irracionais, aparentemente quase que inanimados, eles demonstram de certa forma a vontade, a necessidade na busca, na modificação do seu movimento em prol de receberem de forma direta a luminosidade oriunda da fonte da vida física que está aqui em abundância, o sol. Os raios solares, porque precisa dela para crescer e florescer. Não é? Como a necessidade para a sua existência. Não é? E quando o sol não encontra, nos dias mais escuros, chuvosos, não é? Quando é improvável de terem aquela luminosidade necessária, ele buscando persistentemente a luz e não a encontrando, a forma encontrada por eles, qual seria, amiga Neuza? Buscarmos apoio nos outros, nos nossos próximos. E se pensássemos assim todos os dias, com certeza, nós seríamos mais felizes, né? Mais felizes. É a opção que nós temos que ter todos os dias, quando abrimos os olhos para a vida. Hoje eu quero ser feliz ou infeliz? E é tão bom a gente escolher ser feliz, apesar de tudo e de todos, não é? Porque a vida não é fácil para ninguém. E nós temos sempre o apoio necessário para superarmos todas essas problemáticas
que nós espíritas estudamos e sabemos que fomos nós mesmos que plantamos, que semeamos para colhermos em um tempo vindouro, né? Então, hoje estamos colhendo realmente aquilo que merecemos colher. É mesmo, amiga. Essa necessidade real, né? E a utilidade de termos uns aos outros, como girassóis que se voltam uns para os outros, às vezes auxiliando e às vezes sendo auxiliados, né? E podendo receber mutuamente de diversas fontes de luz e também buscando compartilhar, tanto nas dores como nas oportunidades de aprendizados, de trabalho, né? Que esse amarelo tão belo possa também ser cada vez mais identificado por nós e praticados, né? Dona Ivone Pereira tem um pensamento belíssimo. Ela nos diz que na casa espírita nós também encontramos pessoas que passam por dificuldades, né? E nós, que nos voltamos somente para os nossos problemas, olhamos sempre para o nosso umbigo, nos esquecemos de estarmos presentes também na vida das outras pessoas. E é uma realidade, né? Nós estamos somente preocupados conosco mesmo, com o nosso bem-estar, com a vida da gente para dar certo. Nós não queremos preocupação nenhuma, além disso, darmos conta daquilo que está nos deixando mais nervosos, mais irritadiços, mais infelizes, né? Quando, na verdade, a gente precisa se abrir para o outro também. Muitas vezes a resposta está lá, né? Realmente, eu estava lembrando do programa de ontem, da Rádio Brasil Espírita, né? Ontem, o Leones com a Raquel, né? Exatamente. Estavam a dialogar sobre as obras do Leon Denis também, né? Falando sobre o problema do ser, destino, da dor, né? E eu estava lembrando de um pensamento do Denis quanto a esse olhar sobre a vida, sobre a morte. Aí Denis vem e nos diz: os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana, né? Momentâneos, né? Aqueles pensares momentâneos que hão de passar, que podem chegar e que hão de se despedir de nós. Porém, diz mais Denis, que as razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Existimos a partir de uma fonte criadora, que denominamos de Deus ou de outros nomes que podemos utilizar, mas a partir do momento da existência, nós passamos a compreender cada vez mais claramente que somos seres eternos e imortais, graças à bondade eterna do Criador. Nós entendemos que esses pensamentos podem ocorrer, mas que a esperança, o equilíbrio, a segurança, a confiança em cada vez mais entendermos a nossa real eternidade diante da vida, ela há de nos deixar mais em paz em prol desses problemas, a fim de solucionarmos essas dores. Os suicídios, por vezes catalogados ou descritos, né, nas balanças entre inconscientes e conscientes, mas que tanto nas duas demais formas são tão ainda necessários de serem compreendidos e resolvidos, não é? Aí eu lembrei do livro Nosso Lar, do adorável livro Nosso Lar, não é? Onde André Luiz, ele descreve de uma forma tão detalhada, tão explicada, aquela sua passagem. André Luiz, médico na vida física, não é, um homem na idade madura, resolvido, com a vida estruturada, bem organizada, acaba que em determinado momento descobre uma doença e vai parar no hospital. Os meios médicos, ele sendo médico também, recebe todo o aparato, os cuidados a fim de solucionar aquela doença, mas ainda assim ele se despede da vida física. Na espiritualidade, as suas primeiras informações, seus primeiros contatos das relações naquele local que a sua consciência o leva, ele é taxado como suicida. As zombarias, as tormentas daqueles outros seres que nem eles, que
no nosso vocabulário daqui, nordestino, alagoano, pernambucano, mangavam dele, né? Aquelas zombarias dizendo suicida, atormentando eles, provocando aquela tormenta. E ele dizia: não, eu não sou suicida, eu queria viver, eu adorava viver, eu estava feliz vivendo, eu não sou suicida, né? Até que ele começa a entender que algumas práticas na sua vida o levaram à precipitação da morte antecipada. Não era a hora, mas ele provocou o utilizo de álcool, de fumo, de relacionamentos extraconjugais que talvez aceleraram com doenças sexualmente transmissíveis, que levaram ele a antecipar a despedida, né, da vida física, né? E aí eu fiquei lembrando também na minha infância, Neuza. Olha, eu me lembro, meu amado pai, que eu tenho ainda a felicidade de conviver aqui na vida física, até trabalhamos juntos. E meu amado pai, ele me lembra quando eu tinha 7, 8 anos, ele fumava cigarro. Ele dizia para mim assim: Bruno, vá ali acender cigarro para mim. Quando eu tinha 7, 8 anos, para ele era uma coisa comum. Eu aprendi aquilo do meu pai e eu ia no fogão, acendia o cigarro, trazia para ele. Às vezes ele dizia: Bruno, vá ali comprar uma carteira de cigarro para mim. Eu ia, o garotinho, né? E me despertou, talvez eu já tivesse inclinação a isso. Graças a Deus eu não fumo já tem vários anos, mas me despertou aquilo. E eu comecei a pensar sobre esse suicídio inconsciente, né? Como, por exemplo, há tempos atrás, o maior volume dos homens, dos rapazes, dos garotos, aprendiam mais ou menos assim com os mais velhos: homem que é homem tem que fumar, tem que beber, e às vezes até frequentar lugares, né, onde estimulavam as relações sexuais, porque homem que é homem tem que passar por isso. Tem que ser assim. Aprendíamos assim com os nossos tutores, nossos mais maduros amados, né? Porque eles passaram por isso, os pais, os tios, os avós, né? As pessoas, isso era uma prática comum. Aí hoje eu vejo meus pequeninos, eu tenho 2 gêmeos garotos de 11 anos hoje e uma pequenininha de 3 anos, e eu fico reparando para eles e digo: mas rapaz, não pode, não tá, isso daí é como algo irracional, eu chegar e dizer a ele que ele vá lá acender um cigarro para mim, esse tipo de atitude, né? Hoje eu acho que a gente já superou tanto isso, né? Eu não tenho a menor dúvida do amor do meu pai por mim, pelos meus irmãos, mas isso para ele era o comum. Hoje fazia talvez parte da cultura daquela época, né? Tanto que nos filmes de grande projeção, o que acontecia, as artistas mais belas fumavam, né? O mocinho montado naquele cavalo lindo lá no alto do morro, fumando, espreitando os bandidos. Era um convite, né? Era uma exacerbação daquele momento em que a mídia insuflava para que houvesse o consumo realmente, né? Era preciso que isso acontecesse, porque as indústrias dos cigarros, do fumo, precisavam daquele impulso, né? Impressionante. É mesmo. Aí vem o Rossandro Klinger, psicólogo, terapeuta, que tanto também contribui para esses olhares diferentes nossos, né, sobre isso. Aí ele diz assim: é fato que a utilização das drogas, das substâncias que deturpam, que alteram as nossas sensações, elas causam sensações aparentemente atrativas para a gente, né? Porque senão não existiria esse volume tão grande de pessoas utilizando drogas lícitas ou ilícitas, né? Aí o Rossandro vem e diz assim: quantas pessoas eu atendi que no meu consultório dizia assim, mais ou menos: sabe, Rossandro, eu fumei ali maconha e me deixou assim de boa, legal, relaxadão, né? Eu fiquei assim na paz, né? Eu fiquei de boa, dando risada à toa, estava tudo bem, tudo certo. Ou seja, não podemos tapar o sol com a peneira, que determinadas substâncias elas podem causar essas sensações, como também outras substâncias que causam euforia, perda de sono, parece que você se torna mais elétrico, não é? Outras substâncias como a cocaína e outras mais, como também o Rossandro nos ensina. Ou seja, existem essas sensações oriundas de utilização de algumas determinadas substâncias que está à nossa disposição no nosso meio. Mas qual o merecimento que talvez tenhamos feito, esclarece-nos Rossandro, para que sentíssemos daquele jeito?
O que nós fizemos para nos sentir relaxadão ou eufórico? Algo que a gente fez real para merecermos nos sentir assim? Não. Então ele diz que acaba que a nossa consciência acaba cobrando a conta daquilo, não é? Por não termos agido de certa forma para sermos merecedores daquela sensação, diferente de quando, por exemplo, vamos querer passar num concurso, num Enem, num curso para uma área de trabalho, uma vaga de trabalho, uma vaga como professor da universidade, e a gente se empenha, se dedica, a gente vai passo a passo, obtendo aquelas informações, qualificando, a fim de podermos conseguir aquela oportunidade, aquela vaga desejada. E quando assim temos a notícia de que conseguimos, nós geralmente estamos em êxtase, em euforia, felicidade, né, Neuza? Nós nos enganamos a nós mesmos, né? Pois é. Nos enganamos. E depois o próprio corpo físico nos cobra essa paz, essa euforia. É isso que nos leva a querermos sempre mais, né? As pessoas que enveredam por esse caminho, elas não conseguem se segurar mais, né? Estão sempre querendo mais um pouco, experimentar algo que lhe dê maior leveza. E que merecimento nós temos? O Rossano tem plena razão nisso tudo. Aí eu estava lembrando agora, Neuza, de Memórias de um Suicida, da Ivone, né? Que você citou ainda há pouco também, né? Linda, Ivone. A Ivone, o Chico, inclusive, disse que ela era uma das médias que mais... Ela é uma das médias que mais contribuiu para esse olhar, né? Sobre esse olhar. A obra, inclusive, Memórias de um Suicida, onde o visconde português desencarnado, Camilo Cândido Botelho, ele relata o final da sua vida física. Depois ele descreve tudo o que ele passou naquela passagem para o plano espiritual, né? O desencarne dele, as suas sensações, a decepção de imediato quando ele opta por tirar a sua própria vida, a decepção encontrada de imediato dele por a vida não ter terminado, continuava a existir, porém agora em uma outra atmosfera, mas era a atmosfera que a sua consciência o tinha levado, adequada para onde os seus atos o tinha levado, né? Aí a gente lembra, por exemplo, quanto a isso, como entendíamos nos nossos meios religiosos, mais ou menos na nossa cultura, no nosso aprendizado de nossos milênios dessas experiências, que nós trazíamos conosco mais ou menos assim: o suicida, ele cometeu um crime eterno da qual não terá resgate. Exatamente. Era assim que era apresentado para a gente. Aí a espiritualidade vem e nos dá um raio, como o girassol busca encontrar, sobre a esperança, até mesmo nesses meios, não é? Nessas opções da opção de tirar a vida, né? Aquele momento encontrado de imediato após a decepção do Camilo Cândido Botelho, nos contado e vivenciado pela Ivone, sentindo e vendo aquilo tudo que ele passou, diz que parecia que a fé e a esperança não era encontrada naquele meio. A decepção por aquilo que ele sentia, que ele vivia, aquelas dores, aquele sofrimento todo encontrado, até que em determinado momento, depois daqueles purgos, daqueles anos necessários, ele começa a modificar o seu pensar, buscar o auxílio através da prece, a fim de que possamos, e quanto precisamos buscar socorro um dos outros e de Deus e de Jesus, né, da oração, dessa mudança, né, de vibração, de pensamento, a importância da prece para esse resgate, para aquelas pessoas que estão ali do lado dele possam resgatá-lo, ele dê condição, né, tenha parte em dar condição para que o socorro chegue. Inclusive a própria Maria é descrita com muita clareza, a Maria, mãe de Jesus, a Maria admirável, adorada por tantas outras religiões, né, no nosso meio, na nossa cultura. Minha esposa mesmo, ela, outro dia desse, Dia das Mães, aí eu fui numa lojinha comprar um colarzinho para ela. Era Dia das Mães, aí eu dei uma fugida, aí peguei um colarzinho que tinha a Nossa Senhora, a imagenzinha, ela é católica, a família toda tradicional, tinha Nossa Senhora e tinha o Espírito Santo, né? Aí eu disse, eita, que os dois são muito bonitos, eram lindos os dois, bem similares. Aí eu disse à moça, e aí, qual tu achou mais bonito? É para minha esposa.
a mãe dos meus filhos, ela fez, leve o Espírito Santo. Aí eu disse, mas ela é doida pela Nossa Senhora. Aí eu levei a Nossa Senhora. E garanto que fez sucesso. Rapaz, aí depois eu perguntei a ele, olha, o do Espírito Santo era desse nível aqui, tão bonito assim, tão meigo, tão singelo desse jeito, e tinha a Nossa Senhora, qual que tu queria mais? Ela fez, a Nossa Senhora é minha mãezinha. Exatamente, ela é a responsável, né, pela legião que resgata os suicidas no Vale dos Suicidas. A grande dirigente, né? A grande dirigente. Ivone Pereira trabalha com ela diretamente, né, nesse trabalho. Porque Ivone também, em algumas reencarnações, né, em algumas encarnações, ela optou por esse caminho. Então, ela veio com esse trabalho mesmo de resgate, de esclarecimento, para poder nos ajudar, né, nesse caminhar tão difícil aqui na Terra. E esse amor de maternidade e paternidade também, mas agora já tratando da Maria, né? Parece que Papai do Céu, né, digamos assim, na linguagem infantil, verdade. Ou seja, o Criador, não é? É uma linguagem infantil, mas tão bela, né, também, de Papai, que a gente diz do céu, da terra, de tudo, né? Mas ele dá o gostinho da gente sentir e passar por essa experiência em sermos co-criadores, de que a vida surja de dentro para fora da gente, né? De dentro para fora. Que nos cativa, Exatamente. nos emociona, não é? E como a figura do vínculo, não é, da família, ela auxilia nesses nossos olhares, né? A importância dos laços afetivos, consanguíneos e espirituais, para que a gente se sinta mais amado, não é? Ainda no livro Memórias Suicidas, eu estava lembrando agora, Neuza, como eles, depois dessas revelações para o Camilo, né, eles começam a descrever nas aulas lá, nas experiências práticas, uns com os outros, como o próprio planejamento reencarnatório, ele nunca falha. Não falha. Às vezes nós falhamos, né, por vezes, às vezes mais, às vezes menos, mas o planejamento é perfeito, não é? Tudo muito adequado aonde viemos, em que tempo, quais pessoas, qual família, em que meio, em que local, e o que vai acontecer à nossa frente, para que os nossos aprendizados possam ser proveitosos para cada um de nós. Tudo muito bem elaborado, orquestrado, já lá na espiritualidade, e às vezes reclamamos como se estivesse no local errado, no meio errado, com as pessoas erradas, e uma visão tão limitada, tão pequena quanto a isso, né? Inclusive eles relatam que inclusive a própria escolha dos nossos corpos físicos passam desde lá. A grande maioria de nós participa da escolha do corpo que viremos do meio das pessoas. Se o nosso corpo vai vir aos nossos olhos físicos todo daquele jeitinho como nós queríamos, desejávamos, ou se algumas necessidades, especialidades será acompanhada no nosso modelo físico. Algumas especialidades que nós dizíamos como equivocadas, erros, falhas orgânicas, que hoje tratamos como especial, não é? Especialidades na estrutura física, que muitas vezes são escolhas, opções vindas nossa lá do planejamento reencarnatório, trazidos para nós, não é? Quanto olhares diferentes, então, a partir disso, né? Exatamente. Às vezes nós não compreendemos, né? Assumimos os compromissos antes de virmos, né? E quando chegamos aqui, ficamos a reclamar, né? Mas, Bruno, diga uma coisa. A gente conversando a respeito de suicídio, como você vê e o que você pode nos passar nesses momentos ainda que nos restam a respeito desse ato de Judas? Um clássico suicídio, agora não mais inconsciente, mas consciente, digamos assim, né, Neuza? Bem lembrado, Neuza. Obrigado aí por... Fale para nós um pouquinho, que é muito importante, que a gente sempre faz essa correlação, né? A gente sempre liga um fato ao outro. Nossa, mas e Judas, não é? Ele era um apóstolo de Jesus. E aí? Esteve junto do amor, esteve, né? Por um bom tempo. Do amor. E como foi escolhido, foi chamado, foi convidado e aceitou aquele convite.
E aí? Realmente, a primeiro momento, a gente até, de certa forma, pejorativa, né? Aquele humor negro, digamos assim, às vezes ainda diz assim, numa época como no São João, não, na Páscoa, né? Vamos malhar o Judas. Às vezes, sábado de aleluia. Sábado de aleluia. Nós confeccionamos um boneco, às vezes, como fosse parte da nossa cultura ainda, né? E a gente busca malhar, bater no Judas, porque ele traiu o Cristo, né? Um daqueles amigos íntimos do Cristo. Como ele foi capaz de trair o Cristo, né? Aquele escolhido, já que o Judas não nasceu apóstolo. O Cristo, em diversas passagens, ele diz: eu vos escolhi, e um de vós haverá de me trair, ele diz, né? Ou seja, ele escolheu um por um, sabendo que cada um iria vivenciar com ele. Inclusive essa passagem, né? Dita por ele. Na última Páscoa mesmo, a gente já falando disso da Páscoa, ele afirma de forma bastante clara. Quando ele diz assim, ele diz em João 13:26, aquele que eu der o pedaço de pão molhado, esse me trairá. Ele diz que um haverá de traí-lo, entregá-lo, não é? Decepcioná-lo, e ele diz ainda assim, aquele, olha, é um de vocês aqui 12 que está aqui do meu lado, nessa última ceia, nessa intimidade, né? E ele diz, e vai ser aquele, viu, que eu vou dar esse pão molhado. Aí ele pega e entrega para um. Eu fiquei pensando assim, minha Nossa Senhora, será que Jesus não errou não em ter dado um pedaço para aquela, e poderia ser qualquer um outro, tal? Como na visão literal, ao pé da letra, é como se Jesus dissesse, olha, vai lá e é tu mesmo, me dá um empurrão, vai logo, faz o que tem que fazer e toma, vai tu que vai ser esse cara aí, né? Ele dá uma forcinha e tanto nesse nosso olhar ao pé da letra, né? Nessa nossa visão curta, aparentemente é assim. Aí no livro Na Escola do Mestre, de Pedro Camargo, pseudônimo Vinícius, ele vem dar um esclarecimento tão lindo, né, Neuza, pra gente sobre isso. Belíssimo, belíssimo. Aí o Vinícius, né, o pseudônimo Vinícius, já que em vida física ele assinava o nome dele, né, registrado como Pedro Camargo, ele diz que Jesus veio com uma missão redentora, tá? Através de exemplos vivos que testemunhasse o seu amor a cada um de nós. Ele traz naquelas pessoas que viveram intimamente a servir de exemplo para a gente, a fim de conduzir a cada um de nós como devemos compreender a existência e como devemos agir que nem ele agiu para com cada uma de nossas falhas, né? Ele diz-nos, Vinícius continua dizendo que era necessário que o Judas passasse por aquilo. Foi um choque, um abalo, ele foi sacudido a fim de que ele despertasse, que desse condição a fim de receber o remédio para que ele se modificasse. Jesus, ele não só via a queda de Judas, mas ele tinha certeza da redenção de Judas após a queda. Por isso, ele tomou a iniciativa de escolher o Judas como um daqueles íntimos amigos dele, porque ele sabia da importância daquilo, as suas inclinações, os seus anseios, mas o exemplo que serviria para a gente, a necessidade de Judas, e o exemplo para nós, que mesmo diante dessas dores, dessas opções, nós haveríamos de nos redimir e nos modificar em prol dessas dores sofridas. Perfeita colocação. Aí Judas deve muito bem ter lembrado, por exemplo, né? Diante daqueles sofrimentos também do Cristo, né, dele ter também provocado a entrega do Cristo na mão daqueles que viriam perseguir. Quantos pensares, Judas, né, lembrando da vida ao lado do Mestre, das palavras que ouvira do Mestre, da bondade, da doçura, da dedicação por tantos sofredores, do qual o Mestre provocava o alívio, o benefício, espalhado por toda parte onde esteve, né? Imaginemos que naquele encontro, daquele momento, daquela experiência passada por Judas, como lavram em seu interior labaredas de remorso, e naquela contorção de dor de dentro para fora dele, ele passa a ser juiz de si mesmo, sobre os seus atos e as suas consequências daquela experiência. Aí eu lembrei agora sobre o Augusto Cury, aquele grande cientista, psiquiatra, pesquisador, um homem que contribui tanto para a ciência, um dos brasileiros mais buscados através dos belíssimos textos que tanto contribui para a gente. Ele descreve que ele era
uma pessoa que não acreditava em Deus, inclusive em Jesus, na existência inclusive de Cristo ser aquele Cristo que trazemos conosco. E a fim de desmascará-lo talvez, não é? Já que achando que a história era fantasiosa, ele se depara com a história que o cativa, o comove, o sensibiliza, ao ponto que ele acaba virando um admirador e um disseminador da realidade, da vida e da utilidade dos benefícios do exemplo do Cristo, né? E ele nos traz ensinamentos belíssimos, né? O Augusto Cury é fantástico nas suas colocações e tem ajudado a muitas pessoas, né? Muitas pessoas que sofrem, que passam por problemas muito grandes, têm encontrado na sua literatura, nos seus livros, muitos ensinamentos e conseguido superar muitas situações. Pois é, amiga. Aí eu comecei a lembrar aqui, não é? A importância que devemos ter das nossas pausas. Claro que a ação, a atitude, ela tem uma importância ímpar na nossa existência, mas a importância das nossas pausas, do nosso contemplar, da nossa gratidão a nós mesmos, aos outros, a Deus, a natureza e suas variações, a importância em aprendermos a ser tolerantes, a saber ouvir, a ouvir e a saber ouvir, entendermos o que na experiência da vida é necessário e supérfluo, o que de fato nos importa, o que de fato nos faz feliz, a importância de tentarmos compreender e vivenciar, a levarmos a vida com sutileza, com leveza, com alegria, nos importando também com os momentos de descontração, de brincadeiras, né? de coisas que nos levam à infância e que é necessário também na nossa idade adulta. Entendemos que a tecnologia, que também são tão úteis nos meios de comunicações e todos esses aparatos que estão diante de nós, essas facilidades tantas e facilidades, utilidades das mesmas, mas termos a noção e a compreensão de que não está certo sermos escravos desses aparatos. Precisamos compreender dos benefícios e que possamos utilizar da melhor forma os jogos, os celulares, as televisões, computadores, e às vezes podemos estar a vivenciar a vida como se isso fosse o real e deixando o que é real de fato passar como se nunca tivéssemos vivido, né? A impressão que nos dá. É isso mesmo. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo, né, com tanta modernidade, com tanta tecnologia, e nos esquecemos de desligar a televisão, desligar o celular, nos sentarmos com a família, conversarmos, discutirmos assuntos importantes. Hoje em dia é mais fácil a gente resolver e se comunicar pelo WhatsApp, né? Até mesmo dentro de casa. Tem muitas histórias engraçadas por aí que as pessoas se comunicam da cozinha para a sala, no quarto, né, através do WhatsApp. Nós somos os culpados, nós estamos fazendo essa escolha, essa opção. Né? Precisamos parar um pouquinho e pensar também, porque não é bem por aí. Esse mundo de informações tão mais acelerados. É muito importante, né? Agora, nesse momento, nós estamos conectados com o mundo, né? Pessoas do outro lado do mundo estão participando conosco. Mas nós temos um objetivo de luz, que é a iluminação das consciências. É bem diferente. Então, nós precisamos saber valorizar realmente aquilo que tem e deve ter valor. Belíssimo, amiga. Muito obrigado, Neuza. Vamos, então, lá para a questão 944 do Livro dos Espíritos, através de Kardec, né, aquele que originalizou todo esse manancial que a doutrina espírita é, a partir dele, não é? A gente vivencia tudo isso, ele que exerceu a missão de forma tão admirável, né? Contribuindo com a direção espiritual, né? Naquele momento adequado que nós nos tornamos aptos para começarmos a entender com mais clareza, com mais exemplos, a relação do plano espiritual, a nossa relação física e o que somos de fato. Na questão 944,
ele nos diz, né, a espiritualidade responde a ele, que a morte prematura não deveria ser solução nunca, não deveria. Precisamos olhar dessa forma. Não resolve, isso não soluciona qualquer que seja o problema. Só a Deus, continua dizendo-nos, só a Deus o direito da vida e da, entre aspas, morte, ou seja, a despedida da vida física, já que não existe a morte. Os problemas que desafiam a nossa superação são úteis, todos eles. E como estamos lidando com ele, né? Antes de ontem, hoje é sexta, antes de ontem, na quarta-feira, eu estava no apartamento de uma família de amigos, de um grupo. Minha esposa, ela é católica, e aí eu acompanho ela, e ela me acompanha também no movimento espírita, né? E os filhos da gente têm a oportunidade de acompanhar ambos, e eu acho isso muito interessante. E a gente estava no apartamento de uma família, né? Que nos acolhe, né? De momentos em momentos, um grupo da gente, 5 casais, famílias, e ela colocou como o tema daquela noite, antes de ontem, a gente assistir o filme Superação, o Milagre da Fé. Estava eu num grupo de católicos, eu que sou, né, estudante e admirador, apreciador dessa revelação espírita, no meio católico, assistindo um filme evangélico, belíssimo, por sinal. Superação, o Milagre da Fé. E lá nos emocionamos por diversas vezes, né? A mãe daquela criança que lutava pela vida física, aquela pessoa onde ele desacreditado por todos, e aquela mãe, uma leoa que não admitia nenhum pensamento que fosse negativo, que contradissesse a vida daquela pessoa, do seu filho amado, um filho adotivo que a vida tinha lhe presenteado como filho legítimo. E ela luta com todas as suas forças e vontades. Ela chega a brigar com Deus, pedindo e suplicando que Deus desse um jeito de tratar para que o seu filho amado retornasse à vida depois de 20 minutos sem demonstrar a vida física, abaixo da água, não é? E não vou contar o final para não estragar, não é? Mas o nosso pensar fica sobre essa situação. Quantos de nós estão optando pela morte prematura da vida, não é? Pelo suicídio? Porém, quanto maior é o número de pessoas que nem nós, que estão querendo viver, que estão dizendo, deixa aqui, eu quero ficar mais, está sendo interessante, isso é importante para mim, eu sinto a ligação pela relação das pessoas, do convívio, do trabalho, dos amigos, da família, a minha relação comigo mesmo, com a natureza, o caminhar, o sentir a brisa, o sentir a satisfação de suprirmos as nossas necessidades, a aprendermos, a nos sentirmos vivos, não somente além de espíritos, aqui também nas sensações da vida física. Quanto tudo isso é importante. Reconhecermos a nossa infância espiritual, nossos erros, nossos equívocos, nossas faltas de habilidade, nossas inabilidades, nossas imperfeições, mas que diante desse olhar, dessa compreensão, que há de chegar a cada instante mais um pouquinho mais para a gente, porque a experiência vai nos trazendo isso. Nós observarmos que vamos adquirindo um olhar mais maduro, mais adulto, inclusive que capacita a gente a abraçar a gente mesmo, a nossa infância, não é? Essa fragilidade é dessa necessidade, a nossa madurez, a nossa consciência, a razão, a lógica, a consciência, aliada aos sentimentos mais complexos, que acolhe, né? Que abraça a nós mesmos. Reflexão belíssima. Eu tinha certeza que na noite de hoje nós teríamos assim um banho de luz a nos trazer muito conforto aos corações. O Bruno trouxe para nós esse episódio lindo da vida de Jesus, para que a gente possa refletir muito sobre ele, né? E possamos trazer para a nossa vida mesmo, né? E como você mesmo finaliza aqui, tudo é amor, né?
tudo é amor. Até o ódio, o qual julgas ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente nosso querido André Luiz. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, essa é a nossa realidade. Que Jesus possa nos abençoar e que tenhamos realmente aproveitado a noite de hoje esses ensinamentos belíssimos. E lembrando ainda as palavras de Joana de Ângeles, a melhor maneira de vencer o suicídio é o amor. Então, sejamos aqueles que amam. Amemos. Amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos a nós mesmos. Nos valorizemos para que nós possamos estar conscientes dessa realidade espiritual que nós somos. Deus é amor e nós somos amor. Muita paz, muita luz em todos os corações, que todos nós possamos ter aproveitado esta noite. Nosso agradecimento ao Bruno, foi maravilhoso estar com você. Então, vamos agradecer também ao Márcio Eduardo, que esteve conosco aqui durante esse tempo todo, com toda essa paciência, com essa dedicação, trabalhando em nome da nossa RBE. Eu estou aqui emocionadíssima, vocês nem imaginam a emoção e a vibração que nos tomou nesse momento. Agradecemos a espiritualidade superior que coordena e dirige este programa, que nos tem abençoado e fortalecido para darmos continuidade a esse trabalho de amor. E tem nos orientado nas decisões a serem tomadas. Agradecemos a Viana de Carvalho, que ele permaneça conosco, inundando os nossos corações de amor pela Rádio Brasil Espírita. Que a paz reine em todos os lares e que estejamos sempre conectados com a luz. Que Jesus seja a nossa inspiração sempre, onde quer que estejamos. E que Kardec seja a luz dos nossos raciocínios. O nosso boa noite a todos. Que Jesus ilumine e inspire a todos nós. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, chegamos ao final do programa Espiritismo em Foco, lembrando que a história não tem fim. Continua sempre, mas sempre que você responde sim, a sua imaginação e a arte de sorrir, a cada vez que o mundo lhe diz não. Beijo no coração de todos e continuem com a Rádio Brasil Espírita.